Mas olha, diferente dos perfis divulgados lá no início, as crianças não ficaram fora dessa. Mesmo com uma estatística inferior aos adultos, a Covid-19 tem provocado a morte de crianças e bebês no estado. Especialistas conversaram com a nossa reportagem e alertaram sobre os perigos e os cuidados que os pais devem ter durante a pandemia. No começo, quando a doença ainda era um mistério, as informações divulgadas pelos órgãos de saúde davam conta que a Covid-19 afetaria mais as pessoas da terceira idade. Com pouco mais de um ano de pandemia, o cenário mudou. Jovens também entraram na estatística, assim como bebês e crianças. Em Santa Catarina, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, foram 21 mortes provocadas pelo novo coronavírus em bebês e crianças. Com menos de um ano, tivemos 13 mortes. A partir de um ano, foram 3. Com 2, tivemos uma vítima. E 4 mortes com crianças a partir de 3 anos. As crianças, elas complicam menos por Covid do que os adultos. Na maioria das vezes, as crianças com Covid apresentam quadro clínico de menor gravidade que os adultos. O caso mais recente foi em Joinville. Um bebê de 7 meses com diagnóstico de Covid-19 faleceu. A menina nasceu prematura e tinha comorbidades. A Anne nasceu prematura de 34 semanas. Na gravidez mesmo, ela já foi diagnosticada com síndrome de Dandy-Walker, com cardiopatia congênita, um sopro ali no coração e mais algumas coisinhas. Ela precisou de UTI nos seus primeiros 3 meses de vida, depois ganhou alta e veio para casa com sonda alimentar e oxigênio domiciliar. Até então tudo se mantinha bem até a chegada do Covid. E primeiro eu questionei a Deus, depois eu só agradeci pelo tempo que Ele permitiu ela viver com a gente, porque até então a Anne foi desenganada dentro da barriga. Então, olhando por um lado, ela viveu pouco, mas olhando por outro, ela viveu muito e muito feliz, porque a gente sempre fez de tudo pela saúde dela. Sônia, pediatra do Hospital Infantil em Florianópolis, uma unidade que é referência em todo o estado. Desde o início da pandemia, 100 crianças ficaram internadas para tratamento da Covid-19. 3 acabaram falecendo. Esses 3 óbitos ocorreram em crianças que tinham comorbidades graves, que poderiam, inclusive, ir a óbito por outras doenças infecciosas. Os sintomas da Covid-19 em crianças são mais leves do que nos adultos. Febre acima de 38 graus, tosse persistente, dor de garganta, coriza, náuseas e vômitos, cansaço excessivo e também diminuição do apetite. O pediatra Dr. Cecim destaca que outras doenças já afetavam as crianças antes da pandemia do novo coronavírus. Sendo assim, é importante redobrar certos cuidados que devem fazer parte do dia a dia dos pequenos. A gente sugere que as crianças sejam acompanhadas. Elas ficaram em casa há muito tempo e no primeiro momento elas ficaram bem. Mas agora elas precisam de cuidado. Então essas crianças precisam voltar para o seu pediatra, precisam fazer uma análise, emocional, física, psicológica, de crescimento, fazer uma verdadeira puericultura, fazer o seu perfil bioquímico, colocar suas vacinas em dia, ter uma vida saudável que muitas não estão tendo porque estão em casa. As escolas estaduais e municipais, na maioria delas, não voltaram no presencial. Então, as crianças, mais uma vez, estão sendo vítimas da sociedade que não as protege. As crianças também devem seguir os mesmos cuidados que os adultos na prevenção da Covid-19. Lavar as mãos regularmente com água e sabão, especialmente depois de estar em locais públicos. Manter o distanciamento de outras pessoas, especialmente de idosos. Utilizar máscara de proteção individual se estiver com tosse ou espirros. E evitar tocar as mãos no rosto, principalmente na boca, nariz e olhos. É importante que a criança tenha o seu calendário de vacinação com as demais vacinas disponíveis para ela em dia. Lembrando, inclusive, que agora no mês de abril nós temos a nossa campanha nacional de vacinação para gripe e influenza e que as crianças na faixa etária de 6 meses a 6 anos estão contempladas com esta vacina. É preciso ter cuidado também com as crianças. A gente sabe que é um público menor, mas quanto mais aumenta a estatística de pessoas confirmadas, é claro que aumenta no geral, aumenta inclusive a das crianças. Como a gente teve uma evolução muito grande dos casos ativos, de pessoas infectadas, hospitalizadas,
como o aumento foi muito significativo, mais pessoas infectadas, claro que aquelas pessoas que antes estavam em menor número, com o crescimento geral, também começou a afetar esses grupos que antes praticamente passavam despercebidos com relação à doença. Bom, motivo a mais para a gente cuidar e preocupação.